alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo na nossa aula. Vamos ver. Aula de número 55. Objeto de conhecimento é vértice da parábola, máximos e mínimos. O detalhamento é vértice da parábola, máximos e mínimos de função quadrática. Ok? Então, vamos ver que gráficos são esses? Muito bem, pessoal, nós já estudamos a função quadrática, sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né? E essa parábola, ela poderá ter a sua concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Lembre-se do exemplo que eu dei para vocês sobre o tiro de meta, né? Que o goleiro bate ali na hora do futebol. Então, quando ele chuta a bola, né, em direção ao centro do campo, a bola ela realiza uma curva, né? Então, ela sobe até um determinado ponto e depois ela começa a descer novamente. Então, isso é uma parábola. E nesse caso específico do futebol, nós temos ali a sua concavidade voltada para baixo, tá? E aí veja que quando a bola sobe, né, ela atinge um ponto máximo e depois ela começa a descer. Esse ponto máximo que ela atinge, nós chamamos ali de vértice, tá? Será o vértice máximo que nós teremos nessa parábola, tá? E assim como nós teremos esse ponto máximo no eixo Y, na parte positiva, tá? Ou seja, para cima, nós poderemos ter esse ponto máximo também na parte negativa do eixo Y, tá bom? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tudo bem? Então nós já sabemos que a concavidade pode ser voltada para cima ou para baixo, tá? É possível a gente descobrir se a concavidade é voltada para cima ou para baixo antes mesmo de resolver ali a equação do segundo grau ou a função quadrática? Sim, é possível. Basta a gente observar o valor do coeficiente A da nossa função. Se esse valor for negativo, então nós já sabemos que a concavidade da parábola, né, será voltada para baixo. Agora, se o valor do coeficiente A, lembrando que o coeficiente A é aquele que fica junto do x ao quadrado ali, tá? Então, se esse coeficiente for positivo, a concavidade da parábola será voltada para cima, tá bom? Mas a gente vai falar especificamente sobre os valores máximos e mínimos dessa parábola, tá? Vamos então à nossa primeira cartela, onde nós temos aí essa definição, tá? Então, veja, o vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido. Ok? Então, o vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido. O que ele está querendo dizer com isso? Lembra que eu dei o exemplo para vocês da bola, né? Então a bola está aqui, ó, ela começa a subir, né? Quando o goleiro bate ali o tiro de meta. Veja que ela vai atingir o ponto máximo, depois ela começa a descer novamente, né? Até cair ali no centro do campo. Então, esse aqui é o ponto máximo que a minha bola vai atingir, né? Então, esse ponto máximo é o que a gente chama, ó, de vértice da parábola, tá? É o vértice, é bem aqui, o ponto máximo que a bola vai atingir, ok? A função do segundo grau, também chamada de quadrática, né, é uma função do tipo. Então, aqui está a forma algébrica da função quadrática, ok? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês sobre o coeficiente A? Esse aqui é o coeficiente A.
é o número que vai junto ao x ao quadrado, tá? Esse é o coeficiente A. Esse coeficiente, esse número, ele pode ser um número positivo ou negativo, tá? Voltando aqui para a nossa parábola. Se essa parábola que a gente está vendo aqui, se ela tem a concavidade voltada para baixo, esse valor de A, ele é positivo ou ele é negativo? Ora, ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero, tá? Porque a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Quando essa concavidade for nesse outro sentido aqui, ó, quando ela for desse jeito aqui, veja, a sua concavidade é voltada para cima. Então, esse valor de A, ele será positivo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos seguindo. Usando um plano cartesiano, podemos traçar o gráfico de uma função quadrática, considerando os pontos de coordenadas x e y, que pertencem à função. Então, aqui nós temos um gráfico, ok? Veja, olha a função que eu tenho, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. O valor de A, nesse caso aqui, ó, é maior do que zero, né? Ele é positivo. Como é que a gente sabe disso? Basta olhar o x ao quadrado. Veja que, nesse caso aí, o valor do coeficiente, que nessa situação é 1, ele é um valor positivo. Então, se ele é um valor positivo, significa, né, que o A é maior do que zero. E nós já sabemos que quando A for maior do que zero, a concavidade dessa parábola será voltada para cima, tá? Nesse caso aqui, ó, aqui será o vértice, veja. Então, a parábola ela começa a descer, né? Vai descendo, até chegar nessa região aqui do valor menos 2, tá? Lembrando que a nossa referência aqui é o eixo Y. O eixo Y, você sabe, para cima os valores são positivos, né? Para baixo os valores são negativos. Então, essa parábola ela começou a declinar, né? Foi descendo, chegou aqui em menos 2, depois ela começou a subir novamente. Esse ponto aqui, ó, nós chamamos de vértice, tá? É o vértice da parábola. E aí, claro, se a concavidade for voltada para baixo, né? Esse vértice aqui, ele estará na parte de cima aqui do meu eixo Y, tá bom? Vamos seguindo. As coordenadas do vértice de uma função quadrática dada por f de x, né, x ao quadrado mais bx mais c, podem ser encontradas através das seguintes fórmulas. Então veja, eu quero encontrar o vértice, né, o ponto em que essa parábola ela irá mudar o seu sentido. Então veja, observem que nesse ponto aqui, tá? Eu tenho valores de x e de y, não é? Lembre-se que toda vez que a gente quiser marcar um ponto no plano cartesiano, nós precisamos de pelo menos duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y, tá bom? Então, a coordenada x, nesse caso aqui desse ponto, quem é o valor de x aí nessa situação? Ora, o valor de x é esse aqui, ó, é igual a 1, tá? Então, aqui é igual a 1. E quem é o valor de y? O valor de y é esse daqui, menos 2. Então, aqui, esse 1 aqui é positivo, né? 1 aqui é positivo. E o y é igual a menos 2. Pronto, aqui está o meu ponto P. Então, esse ponto aqui, esse ponto vermelho, ele tem as coordenadas 1 e menos 2, onde x é igual a 1 e y é igual a menos 2. Quando eu junto, né, interligo
essas duas coordenadas, eu tenho o meu ponto P. Ok? Então, nós iremos descobrir, nos exemplos que eu vou dar para vocês agora, justamente essas duas coordenadas, x e y, tá? Nós iremos descobrir essas duas coordenadas x e y para a gente poder verificar onde que esse vértice da parábola está sendo traçado ali no nosso plano cartesiano, ok? Bom, para eu calcular a coordenada x, eu vou usar essa relação aí, ó, menos b sobre 2a, ok? E para eu encontrar a coordenada y, eu vou usar essa outra relação aqui, menos delta sobre 4a, ok? Então, para eu encontrar esse valor de x aqui, vou utilizar essa relação. Para eu encontrar o valor de y, da coordenada y, eu vou usar essa outra relação, tá? Porque eu só consigo marcar o ponto no plano cartesiano se eu tiver essas duas coordenadas x e y. Se eu não tiver as coordenadas, eu não consigo marcar o ponto, tá? Então, para a gente encontrar essas duas coordenadas, nós iremos utilizar essas duas equações aqui, tá? Vocês já podem anotar, e a gente vai trabalhá-las nos exemplos a seguir. Bacana? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um outro gráfico para mostrar para vocês, tá? Então, veja, nessa situação aí, ó, eu tenho aqui o meu vértice da parábola, tá bem aqui, ok? Só que para eu chegar nesse vértice aí, eu precisei utilizar duas coordenadas, que foi a coordenada x e a coordenada y, ok? Qual é o valor da coordenada x nesse caso aí? 2, né? Tá aqui. Qual é o valor da coordenada y? É 2 também. Então, aqui estão as minhas duas coordenadas. Portanto, o vértice da minha parábola está localizado ali em x2 e y2, ok? Mas como é que nós fazemos para encontrar esses dois valores aqui, ó, dessas duas coordenadas, né? Que nesse caso aí deu 2 e 2. Nós iremos resolver essa função aqui, tá? Eu quero que você preste bastante atenção agora na resolução dessa função aí. Em primeiro lugar, vamos pegar a função que nós temos, que é f de x igual a menos x ao quadrado, mais 4x, menos 2, e vamos igualar a zero. Então vai ficar menos x ao quadrado, mais 4x, menos 2, igual a zero. Ok? Primeira providência é essa daí. Vamos igualar a zero. Bom, lembra que eu falei para vocês que para a gente encontrar o valor da coordenada x, vamos chamar de x vértice, tá? Eu preciso do coeficiente b, e esse coeficiente é negativo, né? Menos b sobre 2a. Tá? Que é justamente esse daqui, ó, menos b sobre 2a, tá? Vamos substituir aqui, então, olha só, x vértice, né, vai ser igual. Quanto vale o valor de b aqui na minha equação, que agora é uma equação do segundo grau, né? Quanto vale o valor de b? Ora, vale 4, né? Então, como eu já tenho um valor negativo aqui na fórmula, nós teremos menos 4. Tudo bem? Sobre 2 vezes o valor do coeficiente A. Quanto vale o coeficiente A? Menos 1. Você já sabe que aqui na frente desse x ao quadrado existe menos 1, né? A gente não escreve, mas ele está lá. Então aqui, ó, menos 1.
Tranquilo até aí? Tá dando para acompanhar? Vamos seguindo. X vértice vai ser igual a menos 4 sobre menos 2. Beleza? Resolvendo aqui, resultado 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, menos vezes menos dá mais. Então, o valor de xv, nesse caso aí, é 2 positivo. Vamos encontrar agora o valor da coordenada y, que eu vou chamar aqui de yv. Então, yv vai ser menos delta, tá? Sobre 4a, que é essa outra aqui agora. Ó, eu estou trabalhando agora para encontrar o valor de y. Então vai ser menos delta sobre 4a. Muito bem. Nós temos aqui o valor do delta. Não temos, né? Não temos o valor do delta. Então, nesse caso, a gente precisa encontrar quanto vale esse delta. Ok? Bom, deixa eu apagar aqui para a gente aproveitar o espaço. E vamos então atrás do valor do delta. Para eu encontrar o delta, eu vou usar delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Eu vou aqui reforçar a recomendação que eu já fiz em aulas anteriores. Faça uma revisão no conteúdo de equações do segundo grau, que é um conteúdo lá do 9º ano. Tá? Faça uma pequena revisão porque vocês vão utilizar bastante aqui nesse assunto. Então vamos lá. Delta é igual b ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o valor do coeficiente a, que é menos 1, vezes o valor do coeficiente c, que é menos 2. Menos 2. Tudo bem? Lembrando que eu estou trabalhando, ó, essa equação aqui, tá? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Então, substituir os valores aqui no meu delta, né? Então, agora eu tenho 16 menos 8, ok? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Aí eu faço o jogo de sinal aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes esse menos aqui de fora dá menos. Então, o valor do delta nesse caso aí, ó, é igual a 8. Ok? Encontrei o valor do delta. De posse do valor do delta, agora sim eu vou encontrar a coordenada y. YV menos delta sobre 4a. YV é igual menos delta, acabamos de encontrar o delta, que é 8, né? Então vai ficar menos 8 sobre 4 vezes o coeficiente a, que nós já sabemos que é igual a menos 1. Então, o valor do vértice aqui, da coordenada, né, y, será igual a menos 8 sobre menos 4. Isso aqui também vai dar igual a 2. 8 dividido por 4, 2. Menos vezes menos, menos dividido para menos, nesse caso, é igual a 2 também. Bom, então aqui estão as duas coordenadas. Coordenada x, v e coordenada yv. Quanto vale x? Vale 2. Quanto vale y? Vale 2 também. Coincidentemente, os mesmos valores. Tá? Por isso que, vamos voltar aqui no nosso gráfico agora. Por isso que esse valor que ele trouxe aqui, ó, é 2 e 2. x2, y2. Tá certo? Então não esqueçam, para eu encontrar o vértice da minha parábola, eu preciso das duas coordenadas, coordenada x e a coordenada y, tá bom? Porque senão eu não tenho como localizar, eu não tenho como posicionar esse vértice dentro do plano cartesiano.
E para eu encontrar a coordenada x, eu vou usar, né, aquela relação lá que eu mostrei para vocês, menos b sobre 2a. E para encontrar a coordenada y, menos delta sobre 4a. Encontrei as duas coordenadas, aí sim eu consigo localizar o vértice da minha parábola ali no plano cartesiano. Bacana? Vamos seguindo então, temos aí um próximo exemplo de aplicação. De acordo com o sinal do coeficiente a da função do segundo grau, a parábola poderá apresentar sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Então nós já conversamos sobre isso, né? Quando A for maior do que zero, parábola para cima. Quando A for menor do que zero, quando o coeficiente A, né, for menor do que zero, concavidade voltada para baixo. É o que nós temos aqui, ó. A menor do que zero, concavidade, ó, para baixo. Quando A for maior do que zero, concavidade voltada para cima. Beleza? Vamos seguindo. Olha esse exemplo aí. Uma parábola é descrita pela função. Então aí está a função. Qual é a soma das coordenadas do vértice dessa parábola? Qual é a soma? Olha a pergunta, né? Qual é a soma das coordenadas? Que coordenadas são essas? Ele está se referindo à coordenada x e à coordenada y. Tá? Como se trata de uma parábola, a gente vai chamar aqui de xv e yv. Muito bem, então vamos atrás dessas duas coordenadas. Para eu encontrar a coordenada x, eu vou utilizar, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos logo encontrar o delta, tá? Vamos encontrar o delta porque a gente vai precisar daqui a pouco para resolver, para encontrar a coordenada y, tá? Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Olha só, eu vou colocar os coeficientes aqui em cima para a gente acompanhar, tá? Então, quanto vale o coeficiente a dessa função aqui? Veja, o coeficiente a é igual a 4. Então, aqui é 4. O coeficiente b é menos 16, tá? Então, aqui é menos 16. E o coeficiente c, nesse caso aqui, como se trata de uma equação do segundo grau incompleta, nós não temos o coeficiente c, então a gente vai chamar de zero, tá? Vamos substituir agora. B ao quadrado. Então, b ao quadrado vai ser 16 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a, que é 4, vezes o valor do coeficiente c, que é 0. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer menos 16 elevado ao quadrado. Então, aqui, como a base é negativo e o expoente é positivo, tá? O resultado, ou melhor, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado dessa potência vai dar positivo. Então, aqui é 256, tá? 16 ao quadrado, 256. Como eu tenho aqui um zero multiplicando todos os valores, então eu já sei que eu vou zerar o meu produto. Então, nesse caso aqui, o delta é igual a 256. Muito bem, encontrei o valor do delta. Agora vamos encontrar a coordenada x primeiro, tá? Coordenada x. Então, a coordenada x, vou chamar de xv, menos b sobre 2a. Quanto vale o coeficiente b? O coeficiente b é menos 16. Então, no lugar aqui de b... Agora, observem que o coeficiente aqui, ele é negativo, né? O coeficiente é negativo. E aqui eu tenho um sinal negativo também, ó. A gente precisa atentar para esse detalhe. Então, menos de lá do coeficiente com menos daqui vai dar mais. Então, o valor de b aqui, nesse caso, né, vai ser
16 positivo. 16 positivo. Tudo isso sobre 2A. O coeficiente A vale 4, né? Então vai ficar 2 vezes 4. Continuando aí, o valor de xv vai ser 16 dividido por 8, que é igual a 2. Tá? Então esse é o valor da coordenada x. Vamos agora encontrar a coordenada y. Coordenada y vai ser menos delta sobre 4a. Coordenada... Acabei invertendo aqui, né? Coordenada y, yv, tá? Então, yv menos delta, quanto vale o delta? 256. Então, menos 256, né? Sobre 4 vezes o valor de A. Então, nós já sabemos que o coeficiente A é 4 positivo, né? Então, nós temos YV igual a menos 256 sobre 16. Então, nós já sabemos aí que esse valor ele vai dar negativo, né? Valor negativo, porque se a gente dividir menos 256 por mais 16, a gente vai obter, né, o próprio 16 negativo. Então, YV é igual a menos 16. Muito bem, encontramos o valor das duas coordenadas, tá? Observa que ele quer que nós façamos a soma dessas duas coordenadas, tá? Então, XV, YV, quanto vale XV, que nós acabamos de encontrar? 2. YV, 16. Então, quando a gente somar 2 mais, né? E aí eu tenho um sinal negativo aqui no 16. Então, eu terei 2 menos 16. Resultado, menos 14. Então, esse é o resultado da soma dessas duas coordenadas, tá? Nesse caso aí, ele pediu para a gente fazer o somatório das duas coordenadas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo aí, que o nosso tempo já está indo embora, né? Então, essa questão aqui, ó, é bem parecida com a anterior. Qual a soma entre as coordenadas do vértice da função? Então, pronto. Para eu encontrar o valor da coordenada x, menos b sobre 2a. Então, coordenada x. Valor de b. Quanto vale b? B vale menos 6. Então, menos 6 com menos daqui da fórmula vai dar 6 positivo. Tudo isso sobre 2 vezes A. Nós já sabemos que o valor do coeficiente A ali, no caso, é 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. Resultado aqui, ó, 3. Então, esse é o resultado do coeficiente da coordenada x, tá? 6 sobre 2 é igual a 3. Para encontrar a coordenada y, é a mesma ideia, né? Só que eu vou utilizar agora a outra relação. YV igual menos delta sobre 4A, ok? Menos delta sobre 4A. Aí eu vou encontrar o valor de delta dessa função aqui, quadrática. E para eu encontrar esse valor de delta, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar essa função aqui e igualar a zero. Então eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Ok? Então meu valor de delta aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então nós temos aqui delta igual
6 ao quadrado, que vai dar 36, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, meu valor de delta aqui, ó, 36 menos 4 vezes 5, 20. Então, o meu delta é igual a 16. Tá? Pronto, de posse do valor do delta, eu substituo aqui na minha relação, tá? Encontro o valor da coordenada y e faço o somatório que foi pedido ali no comando da questão. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Essa daí foi a nossa aula, a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!